Beleza agora tem endereço certo, Sutil Studio Hair. Aqui você tem os melhores cuidados para os seus cabelos, unhas e estilo. Sempre com os melhores profissionais cuidando de você. Temos também terapia capilar, com tratamento inovador. Consulte a nossa terapia capilar. Atendimento feminino, hora marcada pelo WhatsApp 11 99022 2610. Sutil Studio Hair, valorizando a sua beleza. Emissora Ponto de Encontro, Rede de Comunicação. Eu sou Mário Sutil, passando por aqui para te fazer um convite todo especial para participar conosco aqui do programa Esporte Sem Filtro. O programa Esporte Sem Filtro vai estar abordando tudo o que aconteceu na rodada, a classificação, a colocação do seu time, os lances polêmicos, vamos estar discutindo todos aqui. Esporte Sem Filtro, aguardo vocês aqui na emissora Ponto de Encontro, Rede de Comunicação. Ah, então não tem câmera lá. E ele vai ter que...
Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar a primeira edição do programa, do podcast, não é? Pastor Roberto Cruvinel Responde. Pastor Roberto Cruvinel Responde, que é um oferecimento da emissora Ponto de Encontro. Meus irmãos, eu quero saudar-lhes dizendo, como faço todas as vezes, Reirene Tuquirio, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Você pode assistir e participar do programa fazendo suas perguntas bíblicas e teológicas. Como é que você pode fazer a pergunta bíblica e teológica? Através do WhatsApp da emissora Ponto de Encontro, Ponto de Encontro. Como é que você pode fazer essa pergunta? Mandando uma mensagem no WhatsApp 11 95153 2621. Eu vou repetir, 11 95153 2621. Você manda uma mensagem que o nosso irmão Mário Sutil estará lá para receber aí a sua pergunta. Fala o seu nome, sua igreja e de onde você está falando, e aí você poderá participar do programa comigo hoje. Você pode também, circunstancialmente, fazer a pergunta através do meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Comigo está na técnica de som João Vitor, quase acerto, mas é o primeiro, irmãos. Primeiro admite falhas, né? Comigo está o João Vitor, trabalhando ali na técnica de som e comandando os computadores da emissora. Me acompanha o pastor Paulo, servo de Deus, meu amigo, não é? Que viemos de moto aqui para o estúdio, e hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber o pastor doutor Edmar Ribeiro, que é pastor da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, com uma vasta formação na área do direito, não é? Que, aliás, é meu advogado, ele é meu advogado também, e é um profícuo, não é? Um denodado trabalhador produzindo literatura cristã e trabalhando com conferências em diversas igrejas. Meu amigo, pastor Edmar Ribeiro, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Meu querido irmão, amigo, pastor Roberto Cruvinel, que prazer estar aqui com o irmão nessa oportunidade, revendo também alguns amigos. Que satisfação poder estar aqui para, quem sabe, aí, tentar contribuir um pouco com o reino de Deus. Olha, pastor Edmar é excelente na área da escatologia. Tem livros escritos na área de escatologia, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas vamos começar a trabalhar. Vamos começar esse podcast, esse trabalho, o pastor Roberto Cruvinel Responde, Mário Sutil, da melhor forma possível, falando sobre a Bíblia. A Bíblia, a palavra Bíblia, se deriva de dois vocábulos gregos, na verdade, um artigo e um substantivo neutro plural, que é ta biblia. Se você que está nos assistindo quiser repetir, repita: ta biblia, os livros. Certo pregador pentecostal, na verdade conhecido no Brasil como o príncipe dos pregadores, Gesiel Gomes, ele disse certa feita na Conferência Sul-Americana Pentecostal: abram o livro e não me perguntem que livro. Só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleira. Muito bom, né? Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras, 3.294 perguntas, e uma que ecoa pelos séculos é: que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Mas 3.294 perguntas, 6.413 mandamentos, não é? E um deles é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos trabalhar, gente? Que tal você começar a fazer pergunta?
E você pode mandar sua pergunta aqui, lembrando que a transmissão, se você quiser, e eu convido a você que se inscreva no canal da emissora, emissora Ponto de Encontro, não é isso? Emissora Ponto de Encontro. Se quiser mandar a pergunta, diga seu nome, por escrito ou em áudio também, Mário Sutil? Em áudio também? Por áudio também que nós vamos colocar no ar, não é? Eu consigo ouvir normalmente, então tá bom. 11 95153 2621 11 95153 2621. Mas o pastor Daniel Cristiano, e essa vai sobrar para o doutor Edmar. Pastor Daniel Cristiano, ele faz a seguinte pergunta. Não é? Ele diz: a paz do Senhor, pastor Cruvinel, sobre o texto de Apocalipse 11, quem são as duas testemunhas? Gostaria de ouvir a sua interpretação desse texto. Eu vou dar a minha interpretação depois que o doutor Edmar falar sobre o texto de Apocalipse 11, das duas testemunhas. Meu querido pastor, né, que está participando, né, fazendo aí a sua pergunta em relação a estas testemunhas. É interessante, pastor Daniel, né, que está fazendo a pergunta. No que tange a resposta específica, o que nós vamos ter são conjecturas em relação a estas testemunhas, porque nós vamos ter algumas situações a quem fale destas testemunhas apontando para Elias e Enoque, tá? Outros Elias, Moisés, enfim. Então nós vamos ter várias conjecturas. Mas quando nós olhamos para o próprio texto bíblico, nós vamos observar que há uma dificuldade para afirmar quem são essas testemunhas. Tá? Primeiro, porque essas testemunhas, literalmente, elas vão experimentar a morte. E quando nós olhamos para essas duas figuras aí, que são as principais, nenhuma delas experimentaram a morte. E se acreditar ou admitir que elas vão vir e vão morrer, então aí nós vamos dar suporte até para uma possível retorno à vida ou reencarnação, para morrer, para depois voltar outra vez. Então, no caso deles aqui, nós não temos, eu particularmente, nós vamos ouvir também a opinião do meu querido amigo, professor Cruvinel, mas eu particularmente não consigo afirmar categoricamente quem são estas testemunhas. O certo é que Deus vai levantar essas testemunhas para cumprir a sua palavra. Bom, eu quero até colocar aqui o texto que o meu irmão coloca, está no livro de Apocalipse, tá ok? O pessoal do Instagram pode fazer pergunta pelo Instagram também, tá? Pode colocar pergunta aqui que nós vamos responder. Bom, o que significa a palavra Apocalipse, pastor Paulo lá da Assembleia de Deus? Apocalipse significa literalmente levantar o véu, não é? É revelation no inglês, a revelação, levantar o véu, mostrar, descortinar aquilo que você por si não poderia saber. Porém, o livro de Apocalipse, ele tem a linguagem literal, a linguagem figurada e também a linguagem simbólica. O importante é entender o que essas duas testemunhas representam. A palavra testemunha, até o texto grego aqui, vamos ver, vamos ver aqui o texto grego, capítulo 11, o texto grego, estou aqui com o Novo Testamento grego, tá? Versículo 3, capítulo 11, gente, sugestão de um professor de grego, não usa interlinear, não vai forçar você a aprender, usa o texto grego mesmo, né? Como esse que aqui está, tá? Como esse que aqui está. Então, 11, versículo 3, diz o texto aqui, olha aqui, ó. Kai dosu tois dusin ou disin martisin mu, as minhas testemunhas. E a palavra mártir tem uma conotação sacrificial, de sacrifício, de entrega. Essas duas testemunhas, em que pese as várias possibilidades
ou holocubrações de quem são, elas representam a manifestação do poder de Deus mesmo no momento de profunda perseguição. Deus não deixou a terra abandonada, Deus não deixou os seres humanos abandonados. Tanto que Apocalipse 1:8 começa dizendo que Jesus é o Pantocrator, palavra grega para todo-poderoso. Eu concordo, não dá para afirmar quem seriam as duas testemunhas. Dizer que elas ressuscitariam seria a reencarnação, né? Como alguns afirmam, é incorreto, porque a Bíblia está cheia de milagres. Na época de Eliseu, a ressurreição de Lázaro, quando Jesus foi crucificado, ressurreições que aconteceram pelo poder milagroso de Deus, Então, não é possível saber quem são essas duas testemunhas. Um abraço aqui, a todos que estão nos assistindo pelo Instagram. Deixa um like, manda aí a sua mensagem. Se você quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta tanto pelo meu Instagram, como pode fazer a pergunta também pelo WhatsApp da emissora Ponto de Encontro, tá ok? Que é 11 São Paulo 95153 2621 95153 2621. Vamos à segunda pergunta. O Carlos, pastor, da comunidade cristã lá de Sorocaba, tem 3 perguntas. Vamos pontuar as 3. Qual o papel da igreja diante das injustiças sociais? Pastor, existe igreja. Jesus era comunista? Não. Até porque quando nós tomamos esta ideia que parte dos marxistas, eles tentam forçar uma interpretação ali do livro de Atos dos Apóstolos para afirmar que Jesus era comunista, a igreja primitiva era comunista. Todavia, a ideia de comunidade cristã, de assistência social, difere, quem sabe aí, na verdade, 100% do que passou a ser defendido pelos socialistas. Já que no caso da igreja, ela tem um papel importantíssimo, tanto espiritual quanto social. Mas veja que diante da pergunta aqui do nosso irmão Carlos, tá? Quando ele pergunta aí sobre o papel da igreja diante, né, das injustiças sociais, veja que a igreja, ela não tem por função solucionar as injustiças sociais no contexto geral. A igreja, ela tem por função trabalhar no seu contexto, dentro da sua organização como instituição, para atender socialmente os integrantes deste corpo. Aí sim a igreja vai continuar trabalhando. Todavia, membros da igreja, distinguindo aqui, membros da igreja, sim, não a igreja como instituição, mas membros da igreja sim, como por exemplo, quando ele ocupa um cargo, uma função pública, aí sim ele pode trabalhar agora como representante, seja no legislativo, seja no executivo, trabalhando para reduzir a injustiça social, a desigualdade social, trabalhando para atender as pessoas de forma igualitária, ainda que isso não ocorra 100%. Mas a igreja mesmo em si, no seu contexto, ela deve trabalhar sim, ela não deve compactuar com a questão da injustiça social, mas ela não vai conseguir resolver esse problema fora do âmbito da sua própria instituição. Na instituição, ela deve trabalhar para reduzir a questão da injustiça social. Fora, ela não tem muito o que fazer. Olha, eu acho esse assunto interessante. Eu tenho, inclusive, um estudo no meu site, Pastor Roberto Cruvinel. Se você entrar lá no meu site, você vai pegar um estudo gratuitamente. O que a Bíblia fala sobre política. Terminei há pouco tempo aí algumas pós-graduações, né? E uma foi, eu fiz um MBA em administração pública, lá sobre moral e ética, uma série de outras questões ali.
e pensando um pouco sobre a exacerbação ou a distorção com relação a alguns textos bíblicos. Por exemplo, os progressistas, né? Os progressistas, começando ali com a teologia da libertação e depois uma vertente evangélica, não é? Do progressismo, interpretando de forma equivocada textos bíblicos. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45 e 46. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, conforme a necessidade, não era distribuído assim aleatoriamente. À medida que alguém tinha necessidade, havia um fundo para amparar essa pessoa, tá? Entre os cristãos. E isso faziam-se diariamente, eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O senhor pode até me interpelar a hora que o senhor quiser, fica à vontade, viu, pastor? Okay. Jesus não era comunista. Isso é um anacronismo. Pastor Cruvinel, o que é anacronismo? Anacronismo é você colocar num tempo histórico algo que não lhe pertence. Não é? O Capital não havia sido escrito, Stalin não havia nascido e outros expoentes, não é? Do comunismo. E existe uma diferença entre comunismo e socialismo. O que a igreja era comunitarista. A igreja tinha tudo em comum. Aliás, é o que se deriva da palavra grega koinonia, que vem do verbo grego koiná, que é compartilhar, partilhar. E isso era por um dever ou imposição estatal? Não, isso era por uma ação do Espírito Santo. Veja a diferença. Então você chamar a ação tomar o que é a liberalidade, que deve ser impressa pelo Espírito Santo. Aliás, viu, para o pessoal que impresso ou imprimido. Depende, isso é um particípio, tá? Isso é um particípio, pode ser, depende se o verbo é regular ou irregular, tá? Mas isso é uma outra aula, não é? Porque está sendo impresso, não é? No coração dos cristãos. Mas isso é obra do Espírito, pastor. Perfeitamente, professor, pastor Cruvinel. Porque quando nós pensamos na ideia que hoje os chamados progressistas, que até na minha concepção, essa ideia de progressismo, na verdade, ela é usurpada e é uma involução. Né? Porque o que vem sendo desenvolvido é o pior que existe no ser humano, quando na verdade o progresso deveria estar buscando o melhor para o ser humano. E então, por isso eu considero como uma involução essa teoria aí chamada de progressista, viu? Então... Exatamente. Mas o que é complicado, viu? Pena que o Dr. Paulo não está aqui. Se ele estivesse aqui, seria convidado para participar dessa questão, visto que ele é um advogado extremamente habilidoso, né? A questão é você interpretar um texto a seu bel prazer, de acordo com as suas conveniências. Quando o texto diz que as pessoas vendiam, não era uma imposição do Estado, mas uma impressão do Espírito Santo. Perfeitamente. E nesse sentido aí, o que movia de fato aquele grupo de pessoas, aqueles cristãos, era o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo no coração. Não é? Que motivava eles realmente dispor dos seus bens. É verdade. Para satisfazer as necessidades dos menos favorecidos. Então, quando nós olhamos para o contexto bíblico e para o que veio a ser desenvolvido sociologicamente, nós vamos ter uma diferença aí brutal, porque a ideia da questão sociológica aqui em relação a essa questão de comunismo, na verdade, ela foi usada como uma espécie de atrativo para que as pessoas viessem a acreditar nas ideias daqueles mentores. Mas o que eles pretendiam mesmo, e os demais se apropriaram, era satisfazer o seu próprio ego. Eu vou atrair as pessoas, eu vou dizer para elas que todos devem ter tudo em comum, eu vou dizer para elas que quem
quem é empreendedor, quem desenvolve um projeto, quem evolui economicamente é opressor, ele vai estar usando a fraqueza do empregado para ele se beneficiar disso. Então ele deve ser sempre o inimigo, o empregador deve ser sempre o inimigo do empregado. E então passaram a desenvolver essas teorias e aí... extremamente equivocada e que retalha a comunidade. Só mandando aqui um abraço a todos que estão nos assistindo agora, e a Ale Polimentos perguntando qual rádio estamos agora. Estamos agora, nesse momento, transmitindo podcast. Entra lá no YouTube pelo canal da Emissora Ponto de Encontro, @Emissora Ponto de Encontro. João, Vitor, estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Insta, só pelo YouTube agora, só pelo YouTube nesse momento e no meu canal do Instagram, ok? Bom, vamos lá. Eu vou discorrer um pouquinho mais desse assunto, porque eu acho que esse assunto, gente, justiça social, porque a pergunta do Carlos, da comunidade cristã de Sorocaba, qual o papel da igreja diante das injustiças sociais? E aqui nós contrapomos o posicionamento progressista, mesmo porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, não tem imposição. Olha aqui, 5:3. Então disse Pedro, tá legal a transmissão aí, meu amigo? Hoje é o primeiro dia, hein, gente? Tá gostando? Aqui, ó. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Aí alguém falou, tá vendo? Ele guardou para si, ele é um avarento, que mais? Bom, isso ele era mesmo, né? Mas na visão progressista aí, ele, sei lá, opressor do povo, enfim. Agora, 4, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então observa que este texto está dizendo que você até pode ter. O que você não pode é ser um mentiroso. Exatamente. Um avarento, um perdulário, não é verdade? Perfeitamente. Uma outra questão. A igreja não é só... não cuida somente de coisas espirituais. Embora Jesus tenha morrido na cruz para salvar o ser humano. O texto diz, Tiago, mostra a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. E na epístola de João, diz que se você despede teu irmão com fome, o senhor quer falar sobre isso, pastor? Sim, a igreja, ela tem, na verdade, duas funções princípios, que é a espiritual e a social. A igreja, quando nós olhamos ali para Atos, logo no capítulo 6, diante de uma situação ali de dificuldade de compreensão em relação à assistência, nós encontramos ali os apóstolos reuniram e orientaram a igreja ali a eleger pessoas para cuidar da parte social. E ali foram eleitos, então, foi instituído a diaconia. E Pedro disse, nós, todavia, nós não devemos, aqui vou conjecturar, não devemos abrir mão da administração da palavra, da parte espiritual, para cuidar das coisas temporais. Parafraseando o texto. Isso, para cuidar das coisas temporais. Então nós vamos escolher alguém para cuidar dessas coisas temporais. E aí nós vamos observar que essa instituição, ela deu um resultado importantíssimo. Enquanto os apóstolos se dedicavam à ministração da palavra, à oração, a diaconia cuidava da assistência social, que é exatamente nesse contexto aí que aparece o Ananias e a Safira, com aquela disposição de, quem sabe, tá, nós vamos fazer uma média, nós vamos levar uma parcela da nossa venda, a outra a gente vai guardar e vamos dizer que foi. E aí que houve um problema, né? Exatamente. Então, ou seja, você quer trabalhar, quer fazer o trabalho na igreja, prestar assistência social, pode fazer, desde que seja com um coração voluntário realmente, sem a intenção de tirar proveito disso, tá? Porque se tiver intenção de tirar proveito, Pedro diz para Ananias que foi Satanás que colocou isso no coração dele. Pois é, exatamente. Olha, tem um pessoal que está entrando aqui no meu Instagram, eu quero agradecer. Deixa eu ver aqui, José Pedro, vários irmãos estão aqui. Eu quero pedir que você deixe um like, tanto na transmissão aqui
no canal da emissora Ponto de Encontro, né? Esse é um projeto da emissora Ponto de Encontro. Eu fui convidado para dirigir semanalmente aqui um podcast. Eu quero expressar meu agradecimento ao Dr. Paulo, que me convidou, e através do irmão Mário Sutil, aqui nós estamos para somar com vocês aqui. Muito obrigado, viu? Então, olha, entra lá na emissora Ponto de Encontro, @Ponto de Encontro, também no Instagram e também no YouTube, e deixa lá o seu like, compartilha a live. Estou transmitindo também pelo meu Instagram, pessoal. A pessoa está perguntando onde nós estamos agora. A Érica Souza diz: paz, pastor, ontem não deu tempo de anotar o nome do livro sobre história da igreja. Olha, o livro chama-se Domínio, deve ter umas 400 páginas. Ontem, eu no meu programa à noite, eu indiquei o livro Domínio. É um livro excelente, da influência do cristianismo na sociedade. Foi escrito por uma pessoa não evangélica e é um livro muito bom. Estou lendo também o livro Na Ponta da Língua, né? Na Ponta da Língua. É um livro sobre etimologia muito legal. E um outro livro é Latim em Pó. Então, se você quiser crescer aí no conhecimento, pastor, mas como é que você consegue ler tudo isso? É possível, pastor, ler tanta coisa assim? É possível. Nós que temos o hábito da leitura e da pesquisa, a gente consegue ler realmente. Este ano mesmo eu já li várias obras, e obras volumosas, né, de 400, 500 páginas, e você vai lendo assim, algo que dá prazer à alma. Então, você que gosta aí de ler, de estudar, no caso aqui do grego, o professor Cruvinel, né, que eu recomendo, né, como um excelente professor de grego, você vai realmente conhecer muito, você vai adquirir amor pela leitura, e daqui a pouco você se envolve assim na leitura, que torna-se algo prazeroso, não é algo cansativo. E tem obras que são prazerosas mesmo. Por exemplo, esse livro Na Ponta da Língua, me fugiu o nome do autor agora. Os dois livros são da autoria dele, tanto Latim em Pó quanto Na Ponta da Língua. Professor, óbvio. E ele começa assim, de forma tranquila, como se estivesse conversando com você, no seu livro, falar, por exemplo, qual a origem de determinada palavra. E passa pelo latim, passa pelo francês, passa pelo grego. E aí, como eu sou professor de grego, vou conferir, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Mas a forma dele colocar é muito legal, tá? Bom, temos aí, várias pessoas entrando também. Deixa eu ver uma pergunta. O Marcelo Batista: pastorzão, como foi criado a gramática? Não é? Existem várias visões. Como não colocar a gramática acima da escritura? Elas vieram antes ou após a Bíblia? Bom, é uma pergunta difícil de responder. Primeiro, quando eu ensino para um aluno, você quer falar sobre essa questão? Pode falar, depois eu faço. Quando eu ensino ao meu aluno, por exemplo, a palavra grafo, eu escrevo. Grafê, escrita, tá? Grafo, né? Vou escrever grafo. Assim, primeira pessoa do presente indicativo ativo, de grafen, eu escrevo. Quando eu falo para o meu aluno de língua grega, eu digo o seguinte: você quer aprender grego como um natural, ou você quer aprender grego como um estrangeiro? Porque se você como estrangeiro, você precisa da gramática. Como um natural, você aprende conversando, falando. O bebê, a criança, quando ele vai crescendo, ele não fala assim, olha, eu é um pronome pessoal, não é? Ele não diz assim, isso aqui é um adjunto adverbial. Ele não diz aqui, isso aqui é um particípio que acompanha. Viu aquele negócio lá que eu falei ontem? Verbo regular, verbo irregular. Isso é gramática, ele te ajuda a entender a estrutura, mas a estrutura, ela é natural. Então, é óbvio que quando você lê a Bíblia depende de algumas coisas, do entendimento da Bíblia, e depende da forma, que é o que a palavra significa, não é? Que vem de morfê, no grego, depende da forma, e depende da sintaxe.
O que é sintaxe? O que aquela palavra tem dentro da frase. Então, primeiro, você sabe o que é uma forma, isso é tudo gramática, irmão. Mas, você que cresceu dentro da língua, a gramática vem a posteriori. Quando você vai fazer uma exegese de texto bíblico, aí sim. O senhor quer falar sobre isso? E é importante observar esse contexto, porque quando nós olhamos aí, desde a da formação da escrita, tá? Nos povos antigos, ou seja, ali a questão da escrita, a forma que era adotada para identificar cada coisa, e com o passar do tempo isso foi evoluindo, tá? Foi evoluindo, passando aí por vários povos, desde os povos antigos, vamos voltar aqui, desde o tempo da idade do ferro, da idade do bronze. Cuneiforme. Exatamente. Aí ela vai evoluindo, até, por exemplo, aqui nós vamos chegar aqui em Erasmo de Roterdã, quando ele organiza, tá, ali uma gramática, agora com a intenção de ajudar, inclusive no que tange a compreensão da Escritura Sagrada, e isso foi evoluindo. E hoje, quando você vai estudar a gramática, é importante realmente observar a questão da origem etimológica das palavras, porque com o passar do tempo, em alguns casos, elas vão sofrendo alterações semânticas. Então é muito importante considerar todo esse contexto, e a partir daí você vai aperfeiçoar, você vai conseguir fazer a leitura adequada do texto, tomando o seu contexto, observando as palavras inseridas no texto e a importância de cada expressão gramatical. Então é muito importante. Maravilha, muito bom. Muito bom. E quando você entende essas coisas, né, você consegue entender melhor o texto bíblico. É ou não é? É ou não é? Existe um verbo bitransitivo, isso existe? Hein, João? Existe o transitivo direto, transitivo indireto, é ou não é? Eu gosto de língua portuguesa. Deixa eu só saudar o pessoal que está aqui comigo. Eu vou tirar um pouco, vou saudar o pessoal que está comigo aqui no YouTube, que está no YouTube, aqui na nossa transmissão ao vivo, gente. Transmitindo ao vivo, primeiro programa nosso, pastor. Maravilha. Que bênção, né? Primeiro programa da emissora Ponto de Encontro. Aqui o programa Pastor Roberto Cruvinel Responde com os seus convidados e amigos, não é? Sempre com pessoas extremamente gabaritadas. O pastor Edmar, irmãos, será praticamente um companheiro, sempre que ele puder e quiser, estará sempre comigo à mesa. Não estará na mesa, certo? Não é na mesa. Qual é a diferença de na mesa e à mesa? Que tal, pessoal? Pergunta em língua portuguesa. Bom, o Ezequiel está dizendo aqui, Ezequiel Dantas, graça e paz. O Ivan Oliveira Costa, shalom. Sabe que shalom é paz e saúde, né? Mas quando é Shalom Adonai, a paz do Senhor é Shalom Adonai, tá bom? Deixa eu ver aqui. Igreja Apostólica da Bênção. Olha aqui, tá deixando a paz. Maravilha. Estão perguntando se pode fazer pergunta, sim. O Vinícius pergunta o pastor em um debate. Disse que não é arminiano nem calvinista. Se define como soberanista. O que vem a ser esta linha de crença? O senhor é arminiano ou é calvinista, irmão? Ou o senhor não é nada disso? Eu prefiro afirmar que eu não sou nada disso. Por quê? Porque, ou seja, se toma, por exemplo, a linha, ainda que no caso, no contexto assembleiano, é defendido o arminianismo, né? Então, tomo como base. Todavia, eu, em particular, eu prefiro observar pontos que Armínio defende, tá? Que os seus discípulos também defendem, que são sem dúvida fundamentais e que eu adoto, e alguns pontos que já não dá para adotar. Quando o outro lado também, no caso o calvinismo, você vai observar que de Calvino há muitos pontos importantes que não dá para você desprezar. E há muitos outros pontos que não dá para você aceitar, certo, à luz da Escritura Sagrada. Então, diante disso, eu prefiro não me posicionar nem como arminianismo. Todavia, com uma
tendência, uma inclinação maior para esse pensamento. Maravilha. Bom, essa pergunta foi direcionada a mim, tá? Então vamos lá. Eu sempre falo que não sou arminiano nem calvinista. Estive num debate de televisão e um irmão queria rotular-me como arminiano. Cruvinel, você é arminiano. Cruvinel, você é arminiano. Cruvinel, você é arminiano. E eu dizia, eu sou bíblico, eu sou bíblico, eu sou bíblico. Chegou uma hora que eu olhei para a câmera, como eu estou olhando aqui para vocês, e disse, irmãos, parece que a Bíblia desses irmãos foi escrita no século XVI. Será que antes do século XVI não existia teologia? Por exemplo, quer dizer da teologia de Agostinho, que depende da idade de Agostinho, se modificou. Não é? Foi base, inclusive, para o calvinismo. O que dizer do tomismo, a teologia de Tomás de Aquino, a teologia tomista? O que dizer da a teologia que levava em consideração a aristotélica, por exemplo, não é? O que dizer dos cismas da igreja dos primeiros séculos? Eu gosto muito de história, sou professor de história e eu até recomendo os livros de Justo L. Gonzalez, História Ilustrada da Igreja. Então, por que eu não sou arminiano e nem calvinista? Eu nasci numa igreja que não se declarava arminiana, mas tinha as convicções arminianas de perder. E isso tudo está relacionado com a doutrina da salvação, tá? Por exemplo, amanhã eu estou num debate às 11 da manhã com o pastor César Cavalcante sobre a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Qual é a ordem da salvação? Quem me ouvir vai dizer que eu sou arminiano. Porém, se eu me declaro, o que é ser arminiano ou calvinista? É se orientar pela linha de pensamento. Ok? No problem? É se orientar pela linha de pensamento. Então imagine, o senhor usa óculos? O senhor usa? Sim. O senhor usa óculos? Quantos graus tem o seu óculos? O meu óculos é um grau e meio. O senhor é um homem muito inteligente, extremamente preparado. Usa o meu. Não vai funcionar. Por quê? Porque tem um grau diferente. Exatamente, né? O meu é meu. Agora imagine você tentar ler as escrituras através das lentes embaçadas do dogmatismo. Imaginem vocês lerem um texto bíblico através das institutas, como eu já ouvi alguém dizer, olha, eu perguntei o que o texto bíblico diz, vou abrir as institutas. Ora, as institutas é o Espírito Santo, pois não, nesse pastor? contexto, pastor Cruvinel, é interessante se observar, porque algumas pessoas, eles preferem exatamente isso. Por exemplo, eu estudei filosofia na Universidade Católica, no curso de filosofia tinha matéria de teologia. Sem dúvida. Mas de teologia mesmo não tinha nada. Ou seja, nós vamos estudar a tradição, tá? O que o Agostinho pensou, o que o Ambrósio pensou, então, o que o outro, que Tomás de Aquino pensou. Cada um, ou seja, já a ideia, extrair da ideia daquela figura e não o texto bíblico na essência. Então essa matéria chama-se História do Pensamento Cristão, História da Teologia, é importante. Exatamente. Mas não é exegese. Perfeitamente isso. E no caso aqui das pessoas que se posicionam como calvinistas e como arminianistas, é exatamente o que a gente vê. Eu não sei se eles conhecem a história de Calvino e de Armínio a fundo, né, ou se só... Exatamente. Eu acho que alguns calvinistas são mais calvinistas do que o próprio calvinismo. Exatamente. Eu, na verdade, me declaro soberanista. Por quê? Os calvinista ou arminiano é linha de pensamento, certo? Como pode ser o wesleyano. Perfeito. Linha de pensamento, não é? Como pode ser baseado na dialética ou na ortodoxia de Karl Barth. E perfeito. E a gente pode até buscar aqui, eu trazer uma informação aqui já de um caminho mais de heresia mais declarada, o caso dos russellitas, por exemplo, né? Ainda não, vamos entrar na outra citação. E aqui só para esclarecer esse ponto, porque, por exemplo, aquela ideia, tá? Primeiro, ou seja, você tem que ler os meus comentários para poder depois você compreender a Bíblia, é nesse sentido. Exatamente. Então, eu não oriento a minha teologia pela linha de pensamento, mas pela fonte. Qual é o protogênese da teologia? A Bíblia. A Escritura Sagrada. Daí se deriva o dogma, dokel, aquilo que me parece, do infinitivo doken no grego, né?
que é a tese. Da tese se deriva a antítese. Se deriva não, a antítese contra a raireses. E aí eu tenho a síntese. Por exemplo, cremos em um Deus incriado subsistente em 3 pessoas. É doutrina? É. É bíblica? É. Deus não foi criado. E é um Deus único, incriado, subsistente em 3 pessoas. O único Deus que são, na verdade, ao mesmo tempo, com relação à substância, e com relação à personalidade, trino. E essa questão de trindade foi cunhada por Tertuliano no 2º século, certo? Bom, e se eu disser assim, ó, look at me please now, vem cá, João, fica aqui comigo. Se eu te disser, como eu li, we believe, em inglês, we believe, em inglês, we believe. Traduz aí, João. We believe, nós cremos in God, em Deus, in Jesus Christ, em Jesus Cristo, and Holy Ghost, e no Espírito Santo. Tá certo? Tempo para você pensar. Tá certo? Essa é a primeira doutrina mórmon. Ele só está dizendo que crê, não está dizendo que é. Exato. Então, irmãos, a pior mentira é a que mais se parece com a verdade. E no período medieval, não é, professor, como é do seu conhecimento, também de nossos ouvintes, a Igreja Romana, em um determinado período, passou inclusive a orientar os seus fiéis que primeiro, tá, eles deveriam, o que deveria acontecer? Primeiro a igreja fala, a igreja escreve, ou a igreja ensina, depois você vai à escritura para confirmar. E então aí vai distanciando. É a questão desses pensamentos, tá? Então, aqui, ou seja, tá, então nós vamos seguir o pensamento calvinista, vou seguir o arminiano e faz em cima disso um cavalo de batalha e despreza a essência que é a escritura sagrada, né? Que ela que deve ser realmente o guia fiel de todo o conhecimento teológico. Maravilha, eu preciso aqui do meu amigo, o pastor Mateus Pertence está dizendo aqui, que eu estou muito elegante com esta barba. Em algumas igrejas eu não posso nem pregar mais. Mas será que Jesus entra com barba nessas igrejas? Porque Jesus, na sua humanidade, tinha barba. Judeu. Tem documentos de tradição que mostram isso. Muito obrigado, irmão, não é? Não sou escravo dos costumes. Muito obrigado. Cadê o meu irmão? Cadê o irmão Sutil? Sutil, venha para cá, por favor, me ajudar. O tempo do programa. O tempo do programa. Maravilha. Olha, temos 10 minutos. Só isso? Eita, 10 minutos. Meu Deus. Tem tanta pergunta boa aqui. Mas temos um áudio. Vamos lá, solta o áudio. Vamos lá. Tem retorno? Sou de São Paulo, sou, pela misericórdia do Senhor, evangelista. E minha pergunta eu queria saber sobre João 20, o Evangelho de João 20, que fala sobre o lenço dobrado, que fala que o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava num lugar à parte. Eram quantos lenços? Era um lenço, 2 lenços, ou o lenço que estava no rosto de Jesus era o mesmo lenço que estava dobrado no chão? Tem algo no grego ali interessante que quando explicava? Deus abençoe cada um. Pastor, a pergunta dele é sobre João 20, o lenço dobrado. Quantos lenços são? Não é? O lenço, o João, o texto não me informa nesse momento sobre a questão dos lenços, de quantos lenços são. Mas veja o versículo 6, 4, ambos corriam juntos, mas os outros discípulos correm mais depressa do que Pedro. Mas o outro discípulo, aliás, corre mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho. Olha aqui, vem no plural. Mais de um. Né? Todavia não entrou. Óbvio, o 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então haviam lençóis e um lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. É uma leitura simples, é isso aí. É do jeito que está. Caminhando para o final, deixou aqui no site, aqui no canal, dizer que o Bruno diz, está uma bênção. Bruno Marques da Silva pergunta, somente quando se fala em línguas é que a pessoa foi batizada no Espírito Santo?
esse debate, segunda-feira eu estarei sobre, existe dom de língua ainda lá na Mais FM, nesse debate. E aí, pastor, eu só tenho, rapidinho, dá para fazer? Dá. Em relação à questão aí do batismo com o Espírito Santo, o que se tem, o que se acredita é que é a evidência, tá? É a evidência do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. E aí nós vamos ter uma discussão muito longa nesse sentido, e é importante você ouvir o pastor Cruvinel na segunda-feira, que sem dúvida ele vai trazer muitos esclarecimentos a respeito do assunto. Glossa, a palavra grega é glossa, língua, laléu, falar, glossolalia. Olha, a Bíblia, eu vou terminar aqui, mas vou dizer que a Bíblia, ela demonstra, sim, o que é. Aliás, terça-feira que vem eu vou dar uma aula à noite, às 20 horas, sobre pneumatologia, de graça. Pode entrar no meu canal do YouTube e assistir. A Bíblia, está terminando já, Mário Sutil, já estou indo embora. A Bíblia, ela diz que, mostra que existe uma evidência para o que é batizado no Espírito Santo. Existe uma diferença entre novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Pastor, explica agora, não dá. Terça-feira você vai entender no meu canal do YouTube, às 20 horas, qual a diferença entre novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Qual a diferença entre Efésios 1:13 e Atos 1:8? Qual a diferença? Agora, se você é batizado, alguma evidência física existia. Os textos mostram que a evidência física era uma língua. E é uma língua estranha, embora a tradução de 1 Coríntios, não vai dar para falar isso hoje. Vocês vão perdoar para a gente voltar nesse assunto no próximo programa, não é? Porém, eu admito, inclusive, um texto de Atos, que eles falavam em língua e profetizavam, também é uma evidência. Agora, falar em línguas como evidência e variedade de línguas é a mesma coisa? Não é. Mas sobre isso falamos depois. Quero mandar aqui meu abraço aqui ao Ivan Oliveira, muito bom, Deus abençoe. Ivan Oliveira da Costa, muito bom, Deus abençoe, pastor Cruvinel. O Tony Augusto, programa abençoado com o pastorzão Cruvinel. Obrigado. Pastor, só tem 2 minutos para falar as suas redes sociais e falar desses livros maravilhosos que o senhor tem, não é? E daqui a pouco eu vou falar para vocês como você pode estudar grego e teologia comigo. E aí, pastor, manda. Eu quero só fazer menção aqui, apresentar aqui alguns dos nossos livros. Aqui tem o livro Escatologia no Pentecostalismo Clássico. Há muita discussão sobre esse assunto. Existem algumas correntes aí, amilenista e etc. Tem. Isso aqui o pastor Corvinel já tem. Entendeu? E nesse livro aqui eu desenvolvo vários aspectos, todo em forma de artigo, uma leitura muito fácil, né? Muito agradável, e você vai conhecer aqui sobre arrebatamento da igreja, sobre o tribunal de Cristo, sobre batalha do Armagedon, você vai encontrar aqui sobre o reino do anticristo, você vai encontrar aqui sobre o novo céu e a nova terra, e um último capítulo desse livro trata sobre o homem e a eternidade. Tá? Então é uma obra realmente bem completa. Tem um outro aqui, O Segredo do Amor, que é um livro voltado para a família. A gente trata de vários temas aí, desde a tenridade, criança, adolescente, jovens, casamento e etc. Tá? Tem um outro aqui, O Espírito Santo e a Igreja. Tá? E aqui também a gente desenvolve vários temas importantes, inclusive sobre aqui os dons espirituais, qual a finalidade dos dons espirituais, dentre outros temas importantes. E por último, Teologia das Cartas Paulinas. Este aqui é uma obra comentada aí por escritores brasileiros e portugueses. É uma obra realmente bem completa sobre todas as cartas de Paulo, um comentário excelente. Viu? Eu não tenho. Não tem esse aqui ainda, pastor Coronel? Vou comprar agora. Viu? Que Jesus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Suas redes sociais. As redes sociais, você pode encontrar no Facebook, Dr. Edmar Ribeiro, e no Instagram, dr.edmarribeiro. Lá vocês vão nos acompanhar. Com I. Com I, exatamente. Edmar com I. Perfeito. Maravilha, irmão. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer de coração ao Dr. Paulo César pelo carinho comigo. Diz que me ouve há muito tempo, desde acho que dos antigos debates musical, dos antigos mesmo. O pessoal está dizendo que eu estou diferente, dizendo que o programa tem que estar 2 horas. É bom, eu estou melhorando, irmão. Isso tem nome, essa melhora tem nome. E dizer a vocês, agradecer inclusive a emissora Ponto de Encontro, que é um projeto para aglutinar igrejas, e me convidando para trazer, não é,
ensinamento bíblico aqui, vai ser é muito bom. Agradecer a presença do Dr. Edmar, que me abrilhantou o programa. Agradecer ao Paulo, meu companheiro de moto. Daqui a pouco, se vocês estiverem aqui na Zona Sul e vem um insano de moto, sou eu. Junto com outro irmão também, com o adesivo da moto dele, somos nós. E dizer que você pode estudar teologia comigo. Pode estudar grego sem sair da sua casa. Online. Pode estudar escatologia online. Pode ter um curso de pneumatologia online, sem sair da tua casa. Escatologia, você compra escatologia, ganha o de pneumatologia por menos de R$300. Menos de R$300. Se você não investir na sua vida, quem é que vai investir, crente? Se você não investir no seu ministério, quem é que vai investir? Então eu quero desafiar a você, me mandar uma mensagem no meu WhatsApp com a palavra cursos. Eu vou te mandar informações de todos os nossos cursos online de grego, escatologia e pneumatologia. Vou te mandar os cursos apostilados básico, médio e avançado. Agora, meu curso básico, médio e avançado é para quem quer estudar, de verdade. Se você quer estudar, crescer em conhecimento, quase todas os nossos questionários são dissertativos, e eu vou até parar com isso. Talvez você seja um dos poucos alunos que ainda vai pegar esse sistema comigo. Então, manda uma mensagem agora no meu WhatsApp, que é o 11 96766 5787. Vou repetir, 11 96766 5787. Mais uma vez, 11 96766 5787, com a palavra cursos, e seja bem-vindo aí como um dos meus alunos. Me segue no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook e no meu canal do YouTube, porque já nessa próxima semana já tem muito programa novo aí. Você assiste e aprende comigo. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Ok? Deus abençoe, Deus os guarde. Que o Senhor Deus cubra cada um de vocês de bênção. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Fica na paz. Tchau, tchau.